Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, História da Filosofia Moderna 1. O, a nossa, essa é a nossa primeira aula ao vivo. Nós teremos mais duas aí até o final dessa primeira etapa, né, do semestre. Ah, e a minha intenção hoje é tratar um tanto das questões que envolvem aí as primeiras atividades, né, que são temas fundamentais. Pensem assim, ah, nós temos as videoaulas, temos o material escrito, e é claro que as atividades elas não podem gerar em torno de temas que estão fora disso, né? Mas a ideia também é a gente instigar, né, a reflexão a partir desses materiais, mas para além desses materiais. Então, essa é a intenção fundamental, né? Então, eu pedi para vocês ali na, na ATD1, né, no fórum, que fizessem uma reflexão sobre o que aparece como novidade, né, para essa filosofia moderna. Quer dizer, tem que haver alguma razão para a gente demarcar, ainda que isso se refira ainda diretamente à história europeia, né, de uma parte da Europa, mas há uma razão para ele demarcar ali, né? Um momento que a gente sai de uma chamada filosofia medieval e passa para uma filosofia moderna, né? Ainda que, né, ainda no período dessa filosofia medieval, nós tenhamos feito alguns avanços, né? Não esqueçamos que o movimento renascentista mesmo, ele não é produto da Idade Moderna, né? Mas é já um vento da modernidade que vai aparecer ali desde o século XIII, né? Nos estados italianos, né? É óbvio que ali nos séculos XV, XVI, isso ganha, né, o auge, né? Enfim, mas ainda vem daquele período. Então, é sempre bom tomar muito cuidado com essas divisões estanques, né? Assim, ó, num dado ano isso acaba, o outro começa, né? Isso não serve para a história do modo geral, e não serve também para a história da filosofia, como eu já disse para vocês lá nas aulas em vídeo. O... Então, na primeira ali, a ideia era chamar atenção para esse tipo de reflexão, né? E eu insisti ali com os que participaram, que há um aspecto fundamental, né? Dois aspectos fundamentais, né? Da, dessa passagem, que são a saída, né? O deslocamento do centro da questão teológica, né? De um dado obscurantismo teológico, dogmático, né? Que perseguia, inclusive, né, as tentativas de explicação da realidade objetiva, que contrariavam os interesses mais diretos ali de uma dada estrutura de poder, né, e de uma dada visão do mundo, e de outro lado, a, o aparecimento, e essas coisas estão conectadas, né, o aparecimento de uma disposição diante do conhecimento é bastante diferente, né? Que é o que nós vamos chamar isso só no século XIX, né, com essa conotação que nós damos aqui, que nós vamos chamar de ciência. O, o fato é que essas duas coisas, né, tanto esse deslocamento, e não são pequenas coisas, né, tanto esse deslocamento quanto o surgimento disso que nós vamos chamar de ciência depois, ah, isso é derivado, claro, de algumas mudanças que vinham ocorrendo no mundo, né? Não esqueçamos, então, de todas as movimentações ali que, desde o século XIII, XIV, também na Europa, vão mudando alguns aspectos estruturais do modo de produção feudal, por força da expansão mercantil, né? Então, nós temos um longo processo de grandes transformações aí nesse tempo todo, né? Mas eu chamei a atenção para essas coisas também no material escrito e lá nas aulas em vídeo. Quando eu falo que a ciência, isso eu não falei nas aulas em vídeo. Quando eu falo, assim, é no século XIX só, né, que não dá essa conotação própria do que a gente chama de ciência e de cientista,
Um exemplo disso, assim, né, lembremos disso, até o século XIX, por exemplo, os físicos, né, os que estudavam a mecânica, aquelas grandes áreas da física, né, a mecânica, o eletromagnetismo, a termodinâmica, e os que estudavam a astrofísica, da maneira como era possível, o, eles eram chamados, e aí a biologia, né, enfim, eles eram chamados de filósofos naturais. Então, nós temos tratados de filosofia natural, e essa filosofia natural é a que abarcava, né, esses conhecimentos todos, né, que depois eles vão ali se desmembrando, né, por força do acúmulo de conhecimento e por conta, evidentemente, da quantidade de novas portas que vão se abrindo, né, e exigindo explicação. Então, a ciência só no século XIX ganha essa conotação e não desde lá de trás, né? Mas usando essa conotação que nós damos, o, nós podemos afirmar que as revoluções científicas, é claro que elas são derivadas de mudanças estruturais nas sociedades humanas, né, que permitem, e aí pensar dialeticamente, né, ao mesmo tempo que algumas transformações permitem o surgimento dessa nova disposição diante do conhecimento, essas novas descobertas também acabam alterando radicalmente ou interferindo, né, enfim, na realidade como um todo, né? Então, isso vai acontecer sempre conectado com as transformações mais gerais. E também o contrário, né? Quando nós vivemos esses grandes retrocessos civilizatórios, né? Nós vemos também uma dada disposição diante do conhecimento sendo assumida, né? Então, pensem nisso, pensem na história não como um negócio que vai em linha reta, né? Mas algo que vai, que volta, que desce, que sobe e assim vai, né? No tempo, né? Qualquer físico vai explicar isso para a gente, né? O tempo só anda para frente, não há dúvida, né? No espaço, nós podemos ir para cima, para baixo, para trás, para qualquer lado, né? Então, a relação do espaço e o tempo é sempre um grande problema. Mas o tempo segue, sem dúvida, né? Mas, assim, o fato do tempo seguir não significa que as coisas todas também seguem num sentido positivo, né? Melhorando continuamente. Essa disposição diante do conhecimento e que vai interferir por sua vez. Então, se eu digo assim, né, que as revoluções científicas ali dos séculos 15, 16, 17, elas interferem, e o século 19 é pleno disso, né? Assim, foi uma explosão do conhecimento humano. Mas já é da filosofia moderna 2. E você tem até uma reação dentro da filosofia a isso, né? Você tem um ressurgimento radical ali de formas do idealismo, né? Bastante interessante, né? Então, esses avanços, eles têm lá suas reações também, enfim. Mas se eu estou dizendo, né, que essas evoluções científicas, elas impulsionam, elas são resultado de transformações e acabam ajudando a impulsionar essas transformações, né, quer dizer, um mundo novo que está aparecendo ali. Então, há uma disposição diante do conhecimento a partir dessas mudanças. Quando nós vivemos esses momentos reacionários, né, e esses retrocessos civilizacionais, a nossa espécie é craque em produzir isso de tempo em tempo, que é o momento em que essas formas reativas, né, a determinados avanços ganham uma dada força, né, e acabam, portanto, estagnando, né, ou puxando para trás, daí a ideia de retrocesso, né, determinadas conquistas que nós poderíamos chamar de avanços aqui, enfim, nós também vamos ter como reflexo uma dada disposição diante do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que esses momentos de grandes transformações, né, e que exigem novas pesquisas e novos conhecimentos, etc., e isso acaba estimulando, né, e interagindo com essas mudanças todas, quando nós vivemos esses momentos reacionários,
nós vemos coisas como, por exemplo, né, a negação da ciência, a negação da possibilidade do conhecimento, a mistificação excessiva das relações todas na vida, um retorno massivo, né, de mistificações próprias do universo mítico religioso, né, uma dada disposição, né, à dominância dessas das características próprias, né, de uma dada percepção de mundo, né, de um dado grupo ligado a esse universo mítico, religioso, e assim vai. Então, isso vai acontecendo, né, com a nossa espécie. Não é possível afirmar, evidentemente, que isso sempre será assim, a gente avança e retrocede e pronto, e isso é cíclico, né? Isso pode, em algum momento, não ter mais espaço, enfim, para o bem ou para o mal, mas o fato é que isso tem ocorrido, né? Então, a gente consegue observar somente retrospectivamente a história, né? Então, nesse momento aí, né, em que a gente fala do surgimento da filosofia moderna, aí nós temos, de fato, um desses grandes impulsos para o conhecimento humano, e essa revolução científica, ela promove também uma revolução filosófica. Naquele momento, positiva. Positiva tanto no sentido filosófico, e esse é um termo que será bastante utilizado ali no século XVIII, XIX, né? Ah, mas no sentido do avanço do conhecimento humano sobre as coisas, né? Daí que aquela frase que eu pedi para que vocês refletissem do Francis Bacon, né? Ele dizia que saber é poder. O saber é poder, né? Vamos insistir nisso em dois sentidos fundamentais, né? Ele é poder no sentido de que nós tínhamos uma nova classe emergindo, né, como dominante. E o conhecimento, a apreensão do conhecimento científico, inclusive conduzir, né, a ciência como nós conhecíamos ali, de acordo com seus interesses, significava poder, poder econômico, poder político, etc., né? Poder de algumas classes sociais, o poder de alguns países sobre o restante do mundo e assim vai. Mas, assim, o saber é poder também no sentido mais amplo possível, né? E mais lato para a nossa espécie como um todo, né? Quer dizer, conhecer as coisas o mais próximo possível do que elas são, nos permite viver também de um jeito melhor, né? Organizar a vida de um jeito melhor. O não pensar a vida como algo estático, né? E, e suscetível aos mistérios enfim, aos desígnios ou às vontades da natureza ou de qualquer coisa que a gente chame com a primeira letra maiúscula, né? Da natureza mistificada, né? Você olha a natureza como se ela fosse uma entidade pensante, né? E que promove tragédias e etc., dias bonitos e agradáveis e tempestades e tal, né? Quer dizer, a, nós conseguimos não só não tratar mais, por exemplo, né, as doenças como uma danação, como um castigo, como uma provação ou qualquer coisa desse tipo, mas nós aprendemos a compreender as causas de muitas doenças e conseguimos compreender como curar algumas doenças que antes eram fatais, não é isso? E a gente persiste nisso, né? Então, o saber é poder nesse sentido também, né? O saber é poder no sentido de que nós podemos utilizar, né? A nossa capacidade racional nos permite alterar determinados recursos da natureza para tornar a nossa vida mais confortável, para tornar a nossa vida mais razoável, né? Menos sofrida, menos imprevisível, né? Quer dizer, a gente tem chegado num dado nível, né, que a imprevisibilidade sempre vai ocorrer, evidentemente, né? Mas nós conseguimos, inclusive, fazer algumas previsões, né, com um grande
índice de probabilidade de acerto, né? Que também facilita a nossa vida, né? Vejam o que se faz com a previsão do tempo, né? Nós chamamos de meteorologia ainda, que é uma palavra que deriva lá da física aristotélica, né? Enfim, que ele considerava ali tudo que estava para fora da órbita terrestre, essa área dos meteoros, né? Quer dizer, de elementos ali que poderiam acessar a atmosfera terrestre. Aí, se vocês estudarem os pré-socráticos, vocês vão ver, né? Aquela ideia os pré-socráticos, assim, é uma ideia que vai persistir, vejam, isso persiste até o século XV, né? 16, que é a ideia de que o universo era feito de esferas, né? Esferas cristalinas, e nessas esferas os astros todos estavam acondicionados, né? E nessas esferas cristalinas, né, estariam ali alguns planetas, numa esfera aqui, outro em outra, outras estrelas e tal. Tudo isso era a forma perfeita, né, e existia ali perfeitamente no espaço. Isso persistiu até o século XVI, né? A área que cabia ainda alguma imperfeição era a Terra só, né? E a nossa atmosfera, né? Dali para cima, não, né? Tanto que se chamava o que está para além das quatro essências, né? A água, a terra, o fogo e o ar, que são próprios aqui do nosso espaço, haveria uma quinta essência, que é essa do que está lá para além da atmosfera terrestre, né? As pessoas falam assim, é a quinta essência. A ideia da quinta essência é o quê, né? É uma essência que não está aqui presente no nosso, né, nas coisas do nosso meio, né, mas que está lá em cima ali e tal, e faz parte dessas formas perfeitas. A ideia do éter, né? O éter vai perceber, até o século XIX você vai discutir a ideia do éter, né? Quer dizer, existe ali é outra coisa, né? Outra essência. O, mas, enfim, o conhecimento humano foi capaz de avançar bastante para além disso, né? Inclusive fazer previsões do tempo, conhecer o que é esse espaço e perceber, inclusive, que não existe o éter e também perceber que não tratamos de formas perfeitas, pura e simplesmente, né? Conseguimos entender, mais ou menos nessa época, que o nosso planeta não era o centro do universo, né? Depois nós descobrimos mais ainda, né, que ele não era nem mesmo o centro do sistema solar que nós vivemos, né? E foi depois que a gente foi descobrir que estamos numa galáxia, né, uma dentre outras tantas, né, um pedacinho dessa galáxia, assim, insignificante, né? De maneira que o planeta Terra ele se torna uma porção de matéria disposta no espaço quase que desprezível, né, diante da quantidade de matéria existente por aí, até onde a gente pôde conhecer. Isso não nos torna maiores nem menores, né? Isso só nos torna gente capaz de colocar os pés no chão e analisar as coisas de maneira objetiva, o mais próximo possível da realidade objetiva, que é o que nós podemos chamar de uma grande conquista, né, dessa nova fase do conhecimento humano que se abre nesse tempo que nós chamamos de filosofia moderna. Então, a refletir sobre isso é bastante interessante, né? Inclusive, pensar a filosofia não como um campo neutro de conhecimento puro, mas também como um campo em disputa, né? Um campo de lutas internas, e de luta, inclusive, por interesses políticos, né? No sentido amplo do termo, e que vai refletir, portanto, determinadas visões de mundo, determinadas posições, né, diante das possibilidades abertas, exatamente por esses avanços no conhecimento. O mais importante para nós, independentemente das posições filosóficas que nós possamos ter, e depois das posições políticas que nós possamos ter,
o mais importante sempre, né? Quer dizer, o que vai tornar uma filosofia válida, né? De alguma maneira, depois com o avanço da ciência, na filosofia não existe verdade ou mentira, né? A filosofia ela é, né, uma reflexão sobre um dado problema, né? E que se pretende uma reflexão radical, né? Quer dizer, que vá à raiz de um dado problema e pense sobre e propõe ou não algo sobre isso, né? Ou apenas o conhecimento disso, inclusive sobre a existência humana, sobre uma porção de outras coisas. O que torna uma filosofia séria ou não, evidentemente, né? Então, filosofia não é dizer qualquer bobagem que te queira dizer. O que vai tornar a filosofia algo sério ou não, sem dúvida, é que seja uma reflexão e uma tomada de posição diante da realidade, como foi o caso, né? E sempre é o caso, mas uma reflexão que parta de conhecimento humano acumulado, né? Então, não cabe tratar como filosofia no nosso tempo algo que faça a defesa, sei lá, do que eu falava agora, né? De que para cima para fora da atmosfera terrestre, o que nós temos é uma quintessência, as formas perfeitas, etc., e a imperfeição está só aqui. Né? Assim, não dá para fazer filosofia, né, e tomadas de posição filosóficas, né, ainda que bem elaboradas, partindo da ideia de que a Terra é plana, por exemplo, assim, ou de qualquer coisa, né, que a nossa espécie já tenha conseguido explicar. E explicar como, né? E eu encerro assim, a partir de uma característica muito importante que a filosofia natural vai assumir ali, né, depois do que nós vamos chamar de ciência, que é a tentativa de experimentar as coisas, né? Quer dizer, nós vamos fazer experiências, quer dizer, eu vou afirmar algo e eu vou tentar comprovar esse algo na realidade objetiva. E foi assim que a física, a maior parte da física aristotélica foi enterrada ali nos séculos 16, 17, né? Por Galileu, por Newton, por Harvey, depois por Laplace, pelo Kepler e uma porção de outros grandes filósofos naturais ou cientistas, né? E é esse avanço, essa disposição diante do conhecimento, né, que vai abrindo portas o tempo todo, né, como aquela coisa atribuída ao Newton, né, que ele dizia que ele só conseguiu enxergar mais longe porque ele estava sobre o ombro de gigantes, né? Esses que nos precederam vão abrindo portas, né? Quer dizer, não existiria o Einstein no começo do século XX se não tivesse ocorrido o Galileu, Newton e Kepler, né, e Laplace nos séculos 17 e 18. Então, enfim, nós não podemos fazer filosofia ignorando a ciência. É uma tarefa de todos nós que estudamos filosofia estudar também os avanços todos no campo das ciências, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais. Tá bem? Um abraço para vocês e até a próxima.